Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Vejamos qual é a dica de hoje. Estrutura de uma passagem, parte 2. Isso mesmo, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a estudar na semana passada, em relação à estrutura da passagem. Então hoje nós vamos relembrar o princípio do que se trata. Depois nós vamos dar continuidade a como encontrar a estrutura natural da passagem. E por fim, nós vamos aplicar ao texto dessa semana, que é 1 Pedro capítulo 2, verso 11 a 17. Então vamos lá. Vamos lembrar do que se trata. Lembre-se que diz respeito a dois elementos. O primeiro, as partes da passagem, as unidades de pensamento que contêm as ideias principais. E, em segundo lugar, as ligações entre os pensamentos que unem as seções e as ideias principais. Então, lembre-se do que se trata. Nós também começamos a ver como encontrar a estrutura, e nós vimos a primeira dica, que é procure por padrões e mudanças de pensamento, né? Então, contrastes e comparações, repetições, ordens, progressões, transições chaves ou afirmações sumárias. Isso nós vimos na semana passada. Se você tem dúvida, volta ao vídeo da semana passada e dá uma olhadinha lá, ok? Nós vamos continuar então dando dicas de como encontrar a estrutura da passagem. Depois de encontrar os padrões e as transições nos pensamentos, divida a passagem em seções que contenham as divisões principais. Assim como na nossa ilustração da ponte, existem as divisões naturais, né, entre o início e o fim. Você tem a seção lá inicial, a seção do meio e a seção do fim. Também a passagem, o texto tem as suas divisões naturais. Então você precisa identificar essas divisões naturais. Depois, descreva as mensagens centrais. Escreva as mensagens centrais de cada seção da passagem em uma frase completa. Lembre-se que a frase ela deve ter sujeito, verbo e predicado. Então, tem que ser numa frase completa. Por fim, encontre as ligações entre as mensagens centrais. E isso você pode fazer por meio de algumas perguntas que são muito importantes. Olha só, a primeira pergunta é: como uma mensagem central está ligada ou conduz à próxima mensagem central, ok? Então, como a mensagem central do início está ligada à mensagem central aí da ponte, por exemplo, né? Uma outra pergunta: como que todas as mensagens centrais estão ligadas entre si, ok? Então, todas as seções têm a sua mensagem central, e aí você precisa identificar como que essas mensagens centrais estão ligadas entre si. E por fim, uma última pergunta: como revelam a direção dos pensamentos do autor? Lembra aqui dessa seta da ponte, não é? Então, essa seta, ela está aqui para nos ajudar a lembrar de que a mensagem central do autor tem uma direção. Então, pergunte-se como revelam as mensagens centrais e as suas conexões, como elas revelam a direção dos pensamentos do autor. Ok? Muito bem, então vamos aplicar esses princípios ao nosso texto da semana, que é 1 Pedro capítulo 2, verso 11 a 17. Essa primeira dica, procure por padrões e mudanças de pensamento, nós não vamos fazer, porque nós já fizemos na aula passada. Depois dá uma olhada lá no vídeo e retoma isso aí, ok? Vamos começar aqui da segunda dica, que é: identifique as divisões naturais da passagem. A divisão desse texto está aqui no final do verso 12. Por que essa divisão aqui? Bom, se você fizer a dica anterior de procurar padrões e mudanças de pensamento, você vai perceber que existe uma pequena mudança de pensamento aqui no final do verso 12. Ele está falando de conduta exemplar
Então aqui no início do verso 13 tem uma nuance sutil do pensamento que ele vem desenvolvendo, ok? Então a divisão está aqui no final do verso 12, início do verso 13. A terceira dica é descrever as mensagens centrais. Perceba que a mensagem central do verso 11 e 12 é: o cidadão do céu deve ter uma conduta exemplar na terra. E a mensagem central do verso 13 até o verso 17 é: o cidadão do céu deve sujeitar-se às autoridades constituídas, vivendo como servo de Deus na terra. Perceba que as mensagens centrais são frases completas: sujeito, verbo e predicado, que compreende o resumo central da mensagem daquela sessão, ok? Muito bem, mais à frente nós vamos estudar sobre como identificar a mensagem central de cada sessão. Muito bem, a última dica então é: encontre as ligações entre as mensagens centrais. Então, como que essa primeira mensagem ela se conecta com a segunda mensagem? Isso você precisa identificar, não é? Para que não seja apenas uma lista de tópicos. Não. Você precisa identificar como que o autor ele desenvolve a conexão então dessas sessões. Bom, se você prestar atenção, na primeira sessão ele fala de conduta exemplar. Nós devemos, como peregrinos e forasteiros, nos abster das paixões carnais e ter uma conduta exemplar no meio dos gentios. Mas ele não esclarece, ele não especifica de uma maneira objetiva que conduta exemplar é essa. Ele vai fazer isso no verso 13. Ele vai dizer: estejam sujeitos a toda a instituição humana. Não é? Então, está aqui a conexão. Ele desenvolve o princípio geral, a aplicação mais ampla, e aí depois, no verso 13, na segunda sessão, ele especifica essa aplicação que tinha sido ampla no verso 11 e 12. No 13, então, ele trabalha de uma maneira mais particular, mais específica, tratando do relacionamento do crente com as autoridades civis. Muito bem, nós ficamos por aqui hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Até a próxima semana.